Oi, gente. Boa noite. Vamos chegando. Boa noite a todos. Guilherme, Grazi, Matias. Sejam bem-vindos, Maurício, Matheus. Sejam bem-vindos à nossa live. Sejam bem-vindos, gente. Rose, Vitor, Alexandre. Ai, é tanta gente, que massa. Thomas, Macedo, Tatá, Thaís, Cristina, de Anápolis. Alô, Goiás. Ricardo, alô, Goiás. Ai, que legal. Eu sou de Goiás. Quando eu quero mais, eu vou para Goiás. Amanda, tudo bem, gente? Vanessa, pessoal de Juazeiro do Norte, sejam bem-vindos. Roraima. Natal. Que legal, gente. Ê, Matheus, saudade de Goiás. Justamente, vem pra cá. Penedo, pessoal de Penedo. Gente, que bom, né? É tão legal ver essa unidade do Segme Brasil. Foi por isso que a gente lutou tanto, né? E a gente luta tanto pela unidade. A gente vê tanta gente de diversos lugares, é tão bacana. Então sejam todos bem-vindos. Natal de novo. Seja bem-vinda aí a galera de Natal. Carol, companheira de comunicação. Seja bem-vindo. Gente, Novo Acordo, Tocantins. Somos vizinhos. Eu sou da Diocese de Porto Nacional, Tocantins. Seja bem-vindo, pessoal de Novo Acordo. Gurupi. Ah, da minha diocese. Que bacana. É o Alan, né? Alan, muito bem. De Gurupi. Salve, salve, galera de Gurupi. Nós vamos, então, começar, né? Gelber. Gelber de Campos Belos, Goiás, né, Gelber? Da minha diocese também. Tem gente de Cuiabá, no Mato Grosso. Que bacana, seja bem-vinda. O nome é difícil. Michele. Isso, Campos Belos. Marcela de Palmas, a gente fez parte do conselho por muito tempo. Seja bem-vinda, Marcela. Pois é, gente, vai falando de onde vocês são aí pra gente conhecer, né? Inclusive os lugares que fazemos parte, que o SEGME faz parte. É um batalhão de amor mesmo, espalhado aí pelo Brasil. Caririacu, no Ceará. Diocese de Crato. Convivi muito tempo com o pessoal da Diocese de Crato. Ô pessoal, gente boa! Eu não sei se foram eles que levaram cajuína pra gente, mas salve, salve, saudade da cajuína. Isso, Diocese de Crato, no Ceará. Sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos falar sobre a vocação leiga, né, que é tão importante na nossa comunidade cristã. E hoje a gente tem um convidado muito especial demais, para falar um pouquinho com a gente sobre a vocação leiga.
Durante todo esse mês de agosto, nós vamos falar sobre as vocações. Inclusive, nesta semana, nós estaríamos falando sobre a vocação sacerdotal, né? Porque é isso que, inclusive, prega, né, a liturgia da nossa igreja. Mas, em virtude de alguns contratempos, de algumas agendas, a gente acabou começando com a vocação leiga. E aí a gente precisa pensar um pouquinho, né? O que seria essa vocação leiga? E laicato vem de... O que é esse laicato, né? Por que vocação leiga? Por que nós somos convidados a essa vocação? A gente precisa viver em comum unidade. E a igreja precisa de jovens que não fazem parte, por exemplo, da vocação sacerdotal, religiosa, que ainda não está aí estão fazendo parte da vocação matrimonial, mas que a gente precisa desses jovens imbuídos na igreja, participando, e nós somos vocacionados a essa missão. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vocação leiga. Então, a gente vai convidar uma pessoa super especial para falar sobre esse tema tão importante na nossa igreja, tão essencial, né? Essencial que nós façamos parte dessa missão que Jesus nos chama diariamente. E aí eu vou convidar aqui uma pessoa super especial e vocês vão ver o rostinho dela aí. E aí depois vocês vão saber de onde é essa pessoa. Vocês já sabem porque o Segue-me já anunciou, né? Então vamos lá, ver se eu acho a pessoinha aqui. Então vamos aguardar. Sandra! Sim, que Saudade de você, do saudade! seu sorriso, do seu alto astral. Ai, que saudade de tanta coisa que a gente viveu. O Ah, Ilha Danilo. verdade, viu? Muita coisa que a gente viveu, muito legal mesmo. Tô lembrando aí, a Marcela tá aí, Thaís, muita gente Sim, boa, assim, são momentos que, graças a Deus, a gente pôde viver e aproveitar, né? A gente traz na memória, no sim. coração. Então seja bem-vindo, Danilo. Eu não vou te Obrigado. chamar de William Danilo, tá? Porque É, assim é muita, eu é respondo de muita todo jeito, intimidade. não tem problema. Se chamar de William, É, eu levanto a mão. Se chamar Danilo, William Danilo, tá de boa. tá bom, eu vou te chamar de Danilo. Certo. E assim, é um prazerzaço estar aqui com você nesta noite. É a nossa primeira live, tá? E ó, você já é uma personagem histórica no Segue-me e você já faz parte de mais essa história. É a primeira live do Segue-me Brasil, viu? Caramba! Vai constar no documento, no DNS, isso aí também? Vai, a gente vai. Eu vou botar no meu currículo. Eu não sei se alguém aí do conselho está assistindo, né? Você me ajuda aí, Me você que é todo notem, me tecnológico. notem, conselho. Isso! Mas vai ficar gravada. E aí, coloquem, por favor, aí na nova versão do documento do Legal, Segue-me. legal. Gente, então, como eu disse, é um prazer e a gente escolheu, Danilo, na verdade, a gente não escolheu, né? Deus realmente escolheu essa pessoa para estar aqui hoje conosco. E é incrível, né? Como que, assim, às vezes a gente brinca lá e quando a gente fala do Danilo, né? Danilo já tem cara realmente de Segue-me, né? E não é só Segue-me de Natal, é Segue-me Brasil. Eu vou ler aqui agora, Danilo, a sua bio, né? Uma pequena biografia, Ah, só que na verdade ficou parecendo uma dissertação de mestrado, de tão grande que é. mentirosa! Você é imenso, Tá cara. seguindo, Pelo amor de siga as Deus. normas da ABNT, viu, professora? Ei, você que é comunicador, inclusive, vai aí saudando o pessoal aí, ó, tá É, bom? por escrito, né? Enquanto você fala. Dando né, isso, me ajuda aí na live, porque é a primeira live, eu sou uma pessoa tímida, né? Você sabe disso. Ah, você é bem tímida mesmo. Sim. Então, gente, olha.
sentem aí, presta atenção na biografia de William Danilo, né? Que não é pequena. William Danilo fez o SEGM no ano de 2002, na paróquia de São Francisco de Assis, em Natal, Rio Grande do Norte. Participou da equipe dirigente na sua paróquia no ano de 2008 e coordenou o encontro em 2010. Em 2009, foi convidado para ser jovem setorial sul do Conselho Arquidiocesano do SEGM de Natal e em 2013 assumiu a coordenação jovem, permanecendo na função até 2015. No ano de 2012, foi eleito jovem secretário do Conselho Nacional Provisório de Unificação do SEGM. Foi lá que eu o conheci, coisa Com a fofa. Marcela, eu trabalhava com a Marcela CNPU. aí, ó, nessa época. Isso, com a Marcela que tá aí. Salve, salve. Inclusive, eu me perdi aqui, mas é tanta coisa que esse homem fez na vida, gente. Se tornando o primeiro jovem a ocupar essa função e permanecendo no cargo até 2018. Agora, senta aí, galerinha, porque já vem mais, calma. É formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em bacharelado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Calma, não acabou. Atualmente, Atualmente cursa o sexto período de Comunicação Social, Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sempre foi inquieto, todo mundo sabe disso, só olhá-lo que a gente já sabe. E buscou alcançar águas mais profundas. E sempre buscou águas mais profundas. Eu estou mencionando. Mas foi no ano de 2018 que o Senhor lhe concedeu a graça de partir em missão de paz pela Organização das Nações Unidas, ONU, na África. Mais precisamente no Sudão do Sul, onde permaneceu por 2 anos em serviço e amadurecendo em espírito. William Danilo retornou ao Brasil em 2020, logo no início da pandemia, e já está em oração para que Deus lhe permita continuar servindo a messe do Senhor. E aí, Pois, hein? gente? Muito legal, né? A biografia desse cara. Você é minha Na biógrafa? verdade, É você minha biógrafa? Tem que ser em não, não poesia. fui Com eu. você, eu quero Foi. que a minha não seja em prosa, tem que ser em poesia, viu? Eu vou ler uma poesia que eu fiz para você que você nem se lembra. Então vamos lá. O coração bate mais forte. Agora, gente, vocês podem fazer perguntas ao Danilo, tá? Podem elogiá-lo, pode falar que ele é Não, legal, bonito, gente boa. não. Podem. Pode falar também que eu sou uma pessoa legal. E aí, eu disse aí no início da live, eu sou Andra, né? Eu não disse, mas eu vou dizer. Eu sou Andra, sou da Diocese de Porto Nacional e eu moro na cidade de Campos Belos, Goiás. Tá? Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Então a gente vai fazer algumas perguntas, um pouco até formais, para o nosso querido William Danilo, né? E De eu frente sou uma com pessoa muito Andra. formal, De frente com Andra. de frente com a Andra. Meu sonho era fazer uma coisa dessa. Que show! Estou realizando meu sonho. Então, William, a gente leu aqui, né, na sua extensa, intensa biografia, né? Porque eu sei que você vive intensamente um pouquinho da sua vida acadêmica, né? A gente sabe, a gente já fez algumas reportagens, algumas matérias com você em relação à sua missão, né? No Sudão do Sul, principalmente. Mas eu gostaria de saber inicialmente, nós gostaríamos de saber inicialmente, como foi sua iniciação na vida cristã, na comunidade? Essa é a nossa primeira pergunta. Ah, legal. Isso daí é muito legal porque eu acho que eu nunca deixei de estar na vida cristã. Digo isso porque meus pais, eles sempre foram muito ativos, sempre foram muito constantes, né? A participação deles na igreja sempre foi muito constante. Então, a vida cristã para mim sempre foi algo muito natural, era algo muito fazia parte de mim já, desde criança. Apesar de que, eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo aconteceu naquela adolescência, né? Quando era criança, meu pai ia para a igreja, a gente querendo jogar bola, fazer outra coisa.
E aí ele falava, tô indo para a igreja, se daqui a 10 minutos vocês não aparecerem lá, já sabem, né? E a gente ia meio que contra a vontade. E aí, quando a gente começou a ter, eles começaram a liberar a gente para fazer as coisas de acordo com o que a gente queria, né? Eu tive um período aí que eu me afastei um pouco, porque a igreja chocava justamente com o futebol. E aí, o que acontece? Era difícil, foi difícil crismar. Eu reprovei na crisma o primeiro ano por falta, e aí, depois eu tive que refazer a crisma e tal. E eu digo para você que o pessoal que me crismou, os catequistas, foram benevolentes aí comigo, porque se fosse seguir ou então eles queriam se livrar de mim. Para não ter esse cara aqui no ano que vem de novo, tá na hora de crismá-lo, né? E aí, Segunda opção é legal. isso. Mas só que depois da crisma, aí eu assumi o controle, vamos dizer assim, da minha vida espiritual. Vamos lá. Eu assumi o chamado, a vocação. E a partir da crisma, aí eu não parei mais. Principalmente uma coisa que eu gostava de ser, que eu ainda gosto, né, é ser catequista. Então era uma coisa legal porque você aprende muito mais do que você facilita, né? E aí depois Uhum. que eu entrei para a catequese, eu acho que essa porta de entrada aí me apresentou uma igreja muito plural, muito bonita. E até hoje é a minha caminhada. Já faz tempo, viu? Já faz mais de 20 anos. Eu crismei em 98. Façam seus Que cálculos. legal. Inclusive, não, eu sou péssima em matemática. Inclusive, esse é um chamado também, né? A igreja precisa tanto de catequistas e a gente sente essa necessidade, né? Pelo menos aqui na minha paróquia, o padre está sempre pedindo, né? Que as pessoas assumam essa vocação também. Então, Legal. outra perguntinha para você, tá bom? E agora, né, não tem como eu falei, né? Você já, de fato, olhando para você, a gente já acha que é cara de SEGME. Inclusive, eu acho que você deveria estar na contracapa do documento. Aí, Tem espaço, tem espaço. olha que Vamos gracinha, ocupar, né? gente. Ele é tão seguidor que deixa o documento perto Eu dele. tenho aqui, tem que ficar à É, mão. muito bem. Gente, então assim, o que o SEG me representou na sua vivência cristã, né? E como o movimento contribuiu para a reafirmação desse seu chamado que você teve na crisma, na catequese? Andra, o SEGME, acho que o SEGME representou para mim uma maturidade cristã. Eu vou dizer por quê. Eu sempre falo isso, mas, por exemplo, eu já estava na caminhada quando eu fiz o SEGME. O SEGME não foi, por exemplo, tem muita gente que inicia a porta de entrada é o SEGME, e eu acho isso muito legal quando as pessoas falam isso. É o movimento Uhum, sendo porta de entrada. Eu já estava na caminhada, eu já era catequista, já tinha participado de pastoral, já tinha, eu nem lembro, não, em 2002 já tinha participado de pastoral, como eu disse, eu era catequista de crisma nessa época, participava de uma pastoral chamada Pastoral dos Adolescentes, muito, muito legal aqui da minha paróquia. E aí o que acontece? O SEGME, ele veio justamente no momento, ele ocupou um espaço justamente de, assim, que eu era muito limitado do ponto de vista paroquial. O que eu quero dizer com isso? Eu não imaginava como eram as relações entre as paróquias, como funcionava a diocese, a CNBB, o próprio Vaticano, eu vou explicar como. Eu pensava que era a minha vidinha aqui de casa, ir para a igreja, as missas no domingo, catequese no sábado e algumas coisas, alguns eventos que eu participava. Eu achava que isso era o máximo do mundo espiritual. Vamos lá. Graziela! Caramba, uhum. Graziela. Depois eu vou falar deles, viu? O Dalton e a Graziela. Mas, Sim, então o Dalton. eu achava que Que o meu mundinho se restringia a essa vida social aqui. E não que seja que fosse ruim. Eu nunca nem imaginei que pudesse ser diferente. E aí, o que acontece? Quando eu entrei no SEGME, primeiro que quando eu fiz o SEGME no ano seguinte, eu me mudei para uma cidade aqui em Pernambuco chamada Garanhuns. E aí, Garanhuns fica a 500 quilômetros aqui de Natal. Para quem é do Tocantins, do Goiás, Mato Grosso, é uma distância que, tipo, vamos ali e já voltamos. Aqui para o Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Norte não tem uma distância dentro do estado que seja de 500 quilômetros, era uma eternidade. E aí, o ano que eu fiz o SEGME, no outro ano eu me mudei para lá, meus pais continuaram aqui, e aí eu ia trabalhar no SEGME, né?
tinha que ficar vindo de lá para cá todo final de semana, porque a equipe que eu trabalhava tinha ensaios, né? E aí eu tinha que ficar vindo e voltando, aquele desgaste, mas mesmo assim eu, tipo, me sentia responsável, né? Se eu fui chamado, eu aceitei, eu tinha que ir. E beleza, quando eu voltei para Natal, isso já foi em 2005, o pessoal do SEGME começou a me convidar para muitas coisas. Aconteceu que em 2000 eu nem lembro aí que você leu no currículo, acho que foi em 2007 ou 2008, eu fui convidado para participar da equipe dirigente, aí eu fui jovem finanças da equipe dirigente. Isso. Uhum. Aí, paralelo a isso, o SEGME também exige, vamos dizer assim, que a gente tenha uma vida pastoral, né? Eu não deixei a catequese, continuei na catequese. Então, paralelo a isso, eu estava tendo um projeto aqui na nossa diocese que eram os setores, né? E eles se reuniam, acho que uma vez por mês, para discutir algumas coisas e tinha um roteiro. Cada paróquia ficava responsável por uma atividade desse roteiro. Dessa vez, a minha paróquia ficou responsável por uma dinâmica. E o pessoal daqui Ai, como é que chama? O pessoal que reúne as. Esqueci o nome, ó. Minha memória é péssima, mas tudo bem. O pessoal da. É tipo uma espécie de coordenação que fica acima das pastorais. Eles disseram, Danilo, como você aí está liderando a juventude e tal, eu quero que você conduza essa dinâmica. E aí, quando eu fui para uma outra paróquia, quando dizia dinâmica, por acaso, tinha um personagem lá que vocês devem conhecer, chamado de Padre Valdir. Eu não o Sim. conhecia pessoalmente. E nessa dinâmica lá que eu apresentei, ele estava lá, que ele era responsável por uma paróquia, ele era pároco de uma paróquia vizinha aqui, André de Soveral. E aí ele estava lá. A Vitória te deu uma cola aí, ó. Foi conselho. A Vitória te deu uma Era cola. tipo CPP, mas não é CPP, é a pessoa que faz o link entre as pastorais. É do CPP, mas tinha um nome assim, tipo integração, uma coisa assim. Tem um termo, Vitória, me ajuda aí. Tem alguém daqui da São Francisco? Aí o que acontece? Mas cheguei lá, Padre Valdir estava lá. E eu não sabia que o SEGME tinha um conselho arquidiocesano. Uma vez eu estava trabalhando numa determinada equipe no SEGME e todo mundo dizia, Danilo, olha, agora você tem que ficar sério, porque vai vir o pessoal do conselho aqui. Eu achava estranho, porque quando eu falava o pessoal do conselho, eu entendia que eles iam reunir a gente e iam aconselhar a gente, como um Uhum. acompanhamento, alguma coisa assim. O pessoal do conselho vai vir, o pessoal do conselho vai vir e tal. E por que se eles vão vir, eu tenho que ficar sério? Eu não entendia. Por quê? O que que é? Aí, beleza, por acaso, nessa época, né, paralelo a isso, estava vendo o nosso, então, diretor espiritual aqui de Natal, tinha sido nominado bispo e estava indo para Bonfim, na Bahia. E era que é Dom Canindé. E aí, Padre Valdir estava assumindo no lugar dele, eu não sabia. E aí ele estava participando da dinâmica, eu fiz a dinâmica, beleza. Como eu estava na Crisma, a gente tinha que pagar as questões, as taxas da Crisma. Passou 1 ou 2 semanas, eu tive que ir lá na diocese pagar essas taxas. E aí eu lembrei que o conselho, né, depois de eu ter sido calado pelo conselho, tolhido, aí eu lembrei que eles tinham dito que tinha uma sala no subsolo da catedral lá, e eu disse, eu vou visitar essa galera do SEGME lá, vou ver se é verdade que eles são lá. Agora quem vai investigar ele sou eu. Aí eu fui lá. Quando eu Uhum. cheguei lá, tava Ítalo e Kaká, né? Muito conhecidos aqui em Natal. Aí Kaká tinha sido do Exército, eu também tinha sido do Exército, a gente tinha conversado e tal. Conversamos lá, beleza. Passou uns dias, o Padre Valdir me ligou. E aí, quando ele me ligou convidando para integrar o Conselho Arquidiocesano do SEGME. Eu não sabia quem era, né? Não tinha o telefone dele, achei até que era um trote, tal, beleza. E aí eu entrei para o conselho. E quando eu entrei para o conselho, aí, tipo, é o que eu estou dizendo, o mundo espiritual, vamos lá, o mundo eclesiástico se descortinou, porque eu passei a frequentar a diocese, eu não sabia. E, naturalmente, eu comecei a ver como funcionava a questão da diocesana. Depois disso, o Padre Valdir disse, Danilo, a gente fez o primeiro encontro aqui de segunda etapa do SEGME aqui em Natal, você ainda não era do conselho, você não fez. Mas todo mundo já tem isso no currículo, falta você. Não está nesse currículo ainda. Tá você, falta você. Vou lhe mandar para Anápolis, Goiás. Está aí, né? Aí vou lhe mandar para Anápolis, Goiás, e lá você vai fazer a segunda etapa do SEGME. Eu disse, que massa!
Tipo, até pessoalmente eu ainda não estava acostumado a viajar, por exemplo. Então, para mim, eu vou na hora, Uhum. claro. Não sei o que significa Anápolis, mas eu quero ir lá. E aí, Rodolfo, Félix, aí eu fui para Anápolis. Quando eu cheguei lá em Anápolis, né, o voo não era para Anápolis, naturalmente, o voo era para Brasília. E aí eu fui Brasília. recebido excelentemente bem pelo casal Dalton e Graziella, que me introduziram aí no que era o Conselho Nacional Provisório de Unificação do SEGM, o CNPUS. Eles me explicaram que estava rolando, eu também não sabia disso. Isso mesmo, Thaís, lá em Pirinópolis. Recomendo a cidade de Pirinópolis para qualquer um. Eu moraria lá tranquilamente. É uma cidade linda. Goiás todinho, O viu? Goiás é. O Goiás Sim. agora tem piqui para todo lado, com tudo, né? E aí, tipo, o Dalton e a Grazi me explicaram como era e eles me explicaram que estavam fazendo um trabalho a partir de Brasília, né? Eles começaram um trabalho e de unificação, mandaram mensagens para todas as dioceses e eu acho que foi a primeira vez que eu fui a Brasília. Também acho que foi a primeira vez que eu fui a Brasília. Mas já fui tantas vezes depois disso que eu nem sei, que eu nem lembro mais a primeira vez. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu fui a Brasília. E aí, tipo, eles me disseram que estavam fazendo uma unificação, que o SEGME tinha em vários lugares no Brasil, mas cada um estava levando o seu documento como queria. Eu achei essa ideia incrível, assim, na verdade eu fiquei pensando assim, caramba, como é que eles tiveram essa ideia de unificar? É um pensamento muito acima do meu pensamento, assim, caramba, é um negócio óbvio que já deveria ter sido feito há muito tempo, mas é um óbvio despercebido, como pode? E eu achei o máximo, né? Fui lá, a Grazi, como ela falou aí, me levou, a gente passeou lá em Pirinópolis, fizemos trilha, cachoeira. O pessoal de Pirinópolis é um doce. E aí eu fiz a segunda etapa lá. Quando eu voltei, já participei da equipe dirigente da segunda etapa aqui, na nossa primeira equipe dirigente. E isso já me deu aquele negócio assim, caramba, eu não estou sozinho em Natal, né? Eu não estava sozinho na minha paróquia, não estava sozinho na minha diocese. E aí eu já estava num contexto nacional. E foi quando eu não lembro o que aconteceu. Aliás, eu lembro sim o que aconteceu. Eu participei da segunda assembleia, que foi aqui em Natal, no ano de 2010. Então, eu já representei Natal na assembleia, eu, Ítalo e Janaína, que eram jovens comigo. E aí, o jovem Tiago Silvestre, na época de Sinop, ele era o secretário, junto com a Marcela. E aí, ele de Sinop e ela de Palmas. E aí, o que acontece? Ele disse que ia assumir a vocação sacerdotal dele, ou seja, ia deixar de ser leigo. E aí ele ia sair e ia ter uma vaga para o CNPUS. Na próxima reunião, que se eu não me engano, a reunião seguinte foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi em Campo Grande? Não, peraí. Eu não sei onde foi. Ó. Ou foi essa eleição? Foi em Natal, André? Você estava? Não, ou foi Campo Grande ou foi Palmas. É, Eu acho que foi Campo Grande. Eu eu acho acho que que foi eu tenho Campo certeza Grande. que foi Foi Campo Campo Grande. Grande. Aham. Aí em Campo Grande a gente estava lá, eu já tava no aeroporto, houve essa eleição, e aí a Daiane, né, a Dai, que era a Uhum. coordenadora jovem, me disse que mandou mensagem para mim: parabéns, Danilo, seja bem-vindo ao conselho. Aí eu disse: mas como assim seja bem-vindo? Eu estou aqui, não sei o que, não sei. Não, o padre Valdir botou seu nome aqui para ser o novo jovem secretário. Eu acho que a Marcela infartou, né? Quando disseram que era o Danilo. Porque eu sou meio imperativo, né? E para ser secretário, você tem que sentar, escrever o que as pessoas falam, não sei o quê. A Marcela, super paciente, escrevia tudo tintim por tintim. Eu não conseguia ficar na frente do computador digitando Graças a o Deus, né, que a Danilo? galera falava. Coitada da Marcela, deve ter sofrido, né? Mas eu fazia revisão dos textos, às vezes eu ditava às Uhum. vezes para ela, mas era um negócio assim. Só que aconteceu logo depois, acho que um ano depois, que o jovem coordenador, o Paulo Henrique, que na época era jovem, da Diocese Sim. de Que Anápolis, inclusive, que inclusive estará conosco aqui também nas uma lives, a pessoa próxima live. incrível. Eu acho que você falou no plural já, porque o seu subconsciente já fez você notar que uma live só com ele não é suficiente. É um cara incrível, assim, é uma enciclopédia, assim, de vida, sabe? E é uma pessoa jovem, ele é muito jovem, né? E aí, ele não era padre na época, Paulo Henrique de Anápolis, de Corumbá, de Goiás. Se eu não me engano, ele é de Corumbá, né? Aí, Isso. aí
que também tem uma cachoeira legal demais. A gente passando na estrada, eu, a Grazi e o Dalton. E aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, não tem muita cachoeira, né? O Nordeste é menos farto de água. Mas quando eu vi o Salto Corumbá, eu achei o máximo. Aí, tipo, vamos lá. Aí ele foi assumir a vocação sacerdotal dele também. E como a gente já estava finalizando o processo de unificação, ficou vaga, o cargo dele ficou vago, e assim, tipo, eu que naturalmente, como A a Daiane Day apareceu apareceu, aí, eu ó. acabei de falar nela, e aí meio que eu assumi tacitamente o cargo, né? E aí em Sinop é que houve a eleição para jovem do Conselho Nacional, ou seja, o Conselho Provisório tinha acabado, e aí eu fui eleito jovem coordenador nacional do SEGME. Nesse processo, eu não sei também o que tinha na cabeça do Dalton, da Grazi, eu acho até por causa dessas questões com o Paulo, que nem sempre ele estava presente, ele tinha essa questão do seminário, ele não abandonou o conselho, né? Mas ele realmente não tinha mais tanto tempo. As buchas do Marcelo. Aí o que acontece? Piada interna, hein? Aí o que acontece? Eu comecei a representar o SEGME com a CNBB. Então, tipo, aí eu subi mais um degrau, ou seja, eu estava já no ambiente da CNBB. A gente teve o primeiro encontro nacional, que foi lá em São Paulo. Muita gente legal. O Wellington, ele prometeu que estaria aqui, mas ele não está. Aí o que acontece? A gente foi lá, foi um negócio legal, um contato com outros movimentos de evangelização com a juventude, que eu tenho contato até hoje com o pessoal, o movimento de Shansta, né, da Mãe Peregrina, né, que a gente conhece como Mãe Peregrina, 3 vezes admirável de Shansta. Não sabia que era um movimento, que tinha uma face jovem. O pessoal das congregações, os focolares, que é um movimento muito legal. Uhum. E aí eu comecei a ter contato com congregação religiosa, com novas comunidades, Shalom, Canção Nova, todo mundo que trabalhava com evangelização da juventude. Foi quando eu participando, houve uma reunião aqui em Natal e eles, Danilo, você já está aí, participa aí dessa reunião. Pronto, eu fui para a reunião aqui na paróquia de Candelária e aí o Padre Sávio era, depois Padre Toninho, atualmente é Padre Toninho, né? Na época era Padre Sávio, daqui de Natal, eles estavam organizando uma comissão brasileira aí da CNBB para representar a CNBB na Jornada Mundial da Juventude em Madrid. E aí eu fui convidado para representar o SEGME e participar da jornada. Quando eu cheguei na jornada, também minha primeira viagem internacional foi com o SEGME, foi pelo SEGME, né? E Que aí, legal! quando eu cheguei lá, assim, tipo, sabe, a sensação é que você está vivendo um descortinar mesmo. Você está no meio de 1 milhão de pessoas, todos católicos como você, que sabem as mesmas orações em outras línguas. E é um intercâmbio, assim, religioso, mas eu não sei se tem condições de ser mais puro do que isso. Porque é quando você vê que você faz parte de uma igreja católica, ou seja, universal. Porque é gente de todo mundo. E fiz E umas. jovem, né? Uma Isso, igreja jovem, jovem, vivo. É uma igreja viva. É isso que eu vejo. viva. Então, quando você vai para a Jornada Mundial, estou até arrepiado aqui, você se sente tão vivo, você se sente tão linkado, você se sente tão participante de algo realmente universal que você é inexplicável, né? Não sei quem de vocês aí participou de Jornada Mundial da Juventude, levanta a mão. Eu vi que Pedro, meu parceiro da última jornada do Panamá, eu vi que ele está Vitória. aí. Vitória, minha parceiraça, é porque Vitória já é minha parceira de vida. Felipe, que foi comigo para meu amigão do coração, que também esteve com a gente organizando a comissão, a comitiva oficial do SEGME, né? Lá do Panamá. Que também a gente organizou Danilo, um grupo a gente organizou um grupo no Rio de Janeiro. O Felipe já foi comigo para o Rio de Janeiro, a gente organizou um grupo daqui. Fomos para a Polônia e aí ele não pôde ir para o Panamá, mas ajudou a gente a organizar. Então, também é meu parceiro, assim, esse é meu chapa, né? É o meu guri, Filipão. E aí, o que acontece? e Você se sente... Danilo, O SEGME me fez isso. Foi o SEGME que me levou a um local que eu jamais imaginei que eu pudesse estar. Se eu já estava assim, cara, eu estou em Brasília, na capital do Brasil, o SEGME me levou lá, para Pirinópolis, e quando eu estava em Madrid, foi o auge para mim, sabe?
Uhum. Aron, viver uma jornada é algo indescritível. Realmente, essa palavra é. Legal. Danilo, só fazendo um gancho aí a tudo que você viveu e a gente consegue observar o quanto o SEGME foi importante para você, né? O quanto que o SEGME descortinou tudo isso aí. E Em não somente níveis. para você, mas para. Não, eu queria dizer assim, descontinuou em níveis espirituais, em níveis profissionais. Eu comecei a ver que era Uhum. possível. Por exemplo, eu achava impossível uma viagem internacional para uma pessoa como eu. Eu achava que eu nunca ia sair do Brasil, nunca ia ter dinheiro para sair do Brasil. Agora, E quando eu vi a galera vendendo brigadeiro para ir para Madrid, eu disse: caramba, eu também posso, né? Agora, uma pergunta, assim, que me inquieta de alguma forma, e eu acho que inquieta também algumas pessoas que nunca vivenciaram tudo isso que você viveu. Quem segue o Danilo no Instagram é, consegue, assim, eu acho que imagina, meu Deus, como que ele consegue fazer tudo isso e ainda participar, e ainda ser um leigo? Como você consegue conciliar sua vida na igreja, sua vida profissional, sua vida pessoal, com tudo isso aí, tudo ao mesmo tempo e agora? Andra, olha, deixa eu lhe dizer, isso daí é muito sério, essa pergunta sua é muito séria. Sim. Já conversei outro dia com alguém, recentemente, com o pessoal da Crisma aqui da minha paróquia. Eles pediram para eu dar uma formação e eu estava com eles, eu falei sobre isso. Em 2001, ou seja, eu era tipo recém-crismado, já estava no movimento pastoral e tal. Em 2001, eu tive que servir as Forças Armadas, né? Estava na idade e tal, fui servir as Forças Armadas. Mas eu tinha muito claro na minha cabeça, e eu tenho claro até hoje, que a igreja, a minha missão, a minha vocação, ela é prioritária. Meus colegas hoje aqui na Polícia Militar, meus amigos, né? Eu digo colega, não, amigos, e eles falam, mas como? Porque eu digo assim, e muitas vezes eu já disse, estou numa reunião, às vezes com superiores, e aí eu deixo bem claro, olha, a minha prioridade não é a polícia, a minha prioridade é a igreja. Já disse isso várias vezes, e a galera se assusta, assim. Lindo. Porque só que é o que eu sinto, é o que eu sou. Então, se eu precisar, eu dizia algumas vezes para os comandantes, né, comandante, se o meu trabalho chocar com a minha vocação, infelizmente, aí você vai ter que me transferir para outro local, porque eu não abro mão da minha vocação. É uma coisa que eu não é inegociável. Eu não abro mão. E aí o que acontece? Só que hoje eu já sei bem claro por que eu faço isso, mas em 2001 eu era muito jovem para raciocinar. Então, quando eu entrei no Exército, quem já serviu as Forças Armadas sabe que é um negócio muito complicado, assim, é uma mudança de vida muito forte. Eu, muito mimado, meus pais aqui me providenciaram sempre tudo, com muita dificuldade, mas eu não tinha nada do que reclamar. Eu sempre tinha uma vida, na verdade, eles queriam que eu estudasse. Então, eles me proporcionavam tudo para que eu tivesse um conforto, vamos dizer assim, acadêmico. Aí, o que acontece? Só que quando você entra para as Forças Armadas, ou quando você vira adulto, você sabe que o mundo lá fora não quer saber se você está confortável ou não. O mundo não quer saber se você está chorando ou não. Isso não é prioridade para o mundo. Aí, então, eu já tinha isso muito forte. E aí, nessa pastoral dos adolescentes, eu era catequista, eu estava participando, eu era participante ativo, porque estava sendo fundada essa pastoral dos adolescentes, que é muito parecido com o SEGME, né? Eu acho que até foi inspirado no SEGME, só que para jovens mais jovens, né? Aí o que acontece? Existia também pós-encontro, eu fui chamado em 2001 para ser pós-encontro. Então, as pessoas que estão próximas de mim, como você vai servir ao exército, você vai continuar sendo catequista e você vai ser jovem pós-encontro. Aí eu dizia, se Deus me chamou, amigo, é porque eu vou ter como fazer isso. Não se preocupe, isso daí não vai ser um problema. Se eu fui chamado, eu não tenho essa questão de dizer aceito ou não aceito. Não, não, não é opcional. E aí, tipo, realmente foi um ano muito difícil, mas eu também já tinha muito na minha cabeça essa questão da minha responsabilidade. Na questão da palavra. Quando eu dou um sim, quando eu dava um sim, ou quando eu dou um sim até hoje, eu, tipo, vou até o fim. Sim é sim. E aí, quando eu dei o sim, como aconteceu em 2003, quando eu trabalhei pela primeira vez no SEGME, eu estava a 500 quilômetros de distância e eu tinha que vir todo final de semana ensaiar. Então, era o meu sim, eu sabia, e eu não ficava pensando assim, ah, que droga, ou por que eu fui dar esse sim? Não, eu sempre me joguei mesmo. Então,
É assim que eu faço até hoje na minha vida, assim. Eu não acho que o mundo tem uma frase que tá muito em moda. Não é espiritual, não é religiosa, mas é assim. É tipo assim, em outras palavras, você planta, você colhe o que você planta, mas o mundo o universo desculpa, esqueci. Mas alguém vai lembrar aí. Então, mas você colhe o que você planta. Então, tipo, não, nunca fui em busca de recompensas divinas. Mas o que acontece? Ravanelli, caramba, olha quem tá por aqui. Gente boa demais, te amo também, viu? E aí o que acontece? Eu nunca fui em busca, mas eu já presenciei na minha vida cada toque divino que eu penso assim, Senhor, eu só entendo que isso possa ser uma recompensa pela minha fidelidade, porque eu não mereço isso. Não tem outro motivo para o Senhor fazer isso comigo, me abençoar dessa forma, porque não, não é compatível com o que eu fiz, né? E eu acho que isso acontece muito, em todos os sentidos. Quando você se entrega realmente, se responsabiliza pela missão que você foi confiada, porque está na Bíblia. Quem quiser vir depois de mim, tome a sua cruz e me siga. Então, Verdade. é muito simples, é uma sentença muito simples, né, Andra? Se você for analisar a oração aí, que eu nunca Uhum. aprendi, essas questões de oração, subordinada, substantiva, assindética, descritiva, não sei o quê. Mas se você for analisar essa Esqueça, oração, esqueça. é muito simples. Beleza, eu resolvi ser cristão, ou seja, cristão imitador de Cristo, é o significado da palavra. Então, o que eu preciso fazer? Pegar Uhum. minha cruz e seguir. Pegar minha cruz significa que eu vou ganhar na loteria? Ganhar na loteria não me parece que é tomar uma cruz. Buscar bens materiais não me parece que é uma cruz. Buscar reconhecimento não me parece que é uma cruz. Muito pelo contrário. Então, são recompensas que são recompensas humanas. Então, na verdade, quando a gente pega a sua cruz, você vai ter que saber que você vai passar a madrugada, sim, preparando o encontro de catequese da semana seguinte. Você vai perder noite de sono, sim, aconselhando um jovem seguidor que é do seu círculo. Você vai passar noites em claro, dias e suas horas de folga, como aconteceu com a gente no CNPUS, como aconteceu com a gente no CNS já, né? Redigindo normas para o documento estar pronto a tempo, dando sugestões, preparando aquele momento mágico, né? Que a gente viveu lá em Três Rios, em Aparecida, né? Naquela romaria do Uhum. Segme. Foi muito complicado tudo aquilo. Chegar lá foi ótimo, foi a parte mais fácil. E acontece muito. Agora, recentemente no Panamá, por exemplo, todo mundo está vivendo aquilo e era a minha intenção que o pessoal vivesse isso. Olha, a Jéssica lá de Crato, lá de Segue me Juazeiro, que transformou. foi com a gente também. Ela estava Danilo, lá com a gente, né? Lá em Três Rios. E aí o que acontece? Só que você sabe que você tem que se doar. A sua cruz é se doar. Então, muitas vezes, quando você está organizando, por exemplo, o encontro lá de Três Rios, eu sabia que eu não ia poder aproveitar, porque eu estava lá com a tia Renata, né? Discutindo como seria no chamativo. outro dia. Eu ia para casa dela no final do dia, todo mundo cansado, mas eu chegava lá amanhã, ó, os veículos têm que estar aqui, tal hora, o café da manhã, as pessoas da casa, eles também se doaram muito lá em Três Rios. Então, eu sempre tive essa consciência. Então, não foi um problema. Mas eu acho que isso significa tomar a cruz. Não é que eu vou ser crucificado, não. Eu nunca fui. Não estou querendo dramatizar o negócio, não. Não é crucificar o sofrimento de Jesus. O meu sofrimento, se é que foi sofrimento, mas não se compara, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que ter essa consciência. E depois você tem que seguir. Seguir significa fazer alguma coisa. Se você está em casa aí sem nada para fazer, passando seus canais de televisão aí, você está perdendo tempo. Você tem que seguir. Se você está no segmento, você tem que estar em movimento. Então, por que você, enquanto está na televisão, às vezes acontecia isso comigo. Eu via uma coisa na televisão. Pessoal, Danilo, Oi? o pessoal tá dizendo aqui, ó, que tá querendo outra Romaria, viu? Ah, eu falei com Segunda o pessoal da Romaria, coordenação. tá? Eu falei com o pessoal da coordenação e, inclusive, eu Eu também quero. dei duas sugestões, viu, de local. Mas ainda disse assim, eu organizo. Já falei com o Padre Valdir. E Danilo, deixa eu só fazer mais um gancho aí, porque acho que uma coisa tá ligando à outra. A Eu gente falo não muito, pode André, você esquecer. sabe, né? E eu fico agoniado porque só tem Sim, uma hora, né? é, normal. Em relação ao seu chamado, você está falando assim de doação, né?
É, e a sua missão no Sudão do Sul e em outros lugares que eu acompanhei, né, demais pelo blog, pelo Instagram e tal, e a gente sabe que não foi somente no Sudão do Sul. Mas assim, como que foi esse chamado? E como que foi esse sim? E como que foi a realização desse chamado na sua missão na Andra, África? como eu disse, Deus, ele, infelizmente, pode parecer até, vamos lá, arrogância, sei lá. Mas Deus me dá muito mais do que eu necessito, sei lá, muito mais do que eu mereço. Sendo bem sincero, não é sendo falso, modesto, não. Mas o que acontece? Quando eu já falei de vários momentos que me marcaram. Um dos momentos que também me marcou muito foi quando a gente esteve em Belém. Você estava lá comigo. Uhum. Thaís estava lá, que está aqui Uhum. na live. A Dai estava lá. Daiane. O Wellington Daiane. está na falta. Eu acho que ele ainda não apareceu, né? A Savina estava aqui, tá na live aí, não sei se ela ainda tá, o Raul. E tudo aquilo que a gente viveu ali, vocês estavam lá, então você especialmente entende muito bem do que eu estou falando. A gente estava lá já naquele momento de congraçamento. Não sei se para vocês era a mesma coisa, mas ficava sempre pensando, caramba, vai lá o pessoal da Caju, daquela música super divertida lá, da comunidade da juventude lá em Belém. Vai o A pessoal. Savina disse eu aí, A ó. Sabrina apareceu. Eu. Ela é muito tímida, viu, pessoal? Ela fala, eu bem baixinho. Aí a gente tava lá e naquele dia, já era um negócio épico. Por acaso eu estava em São Paulo, já foi um negócio épico já desde cara. Eu estava fazendo um curso profissional lá em São Paulo, já estava lá há alguns meses. E aí, tipo, não tinha nada preparado. Então o Wellington já levou para mim, por exemplo, o saco de dormir, as coisas que a gente dormiu no chão, numa sala de aula lá. Quando eu cheguei lá em Belém, ele já tinha arrumado a minha cama do lado dele ali e tal. Então eu já cheguei assim, caramba, velho. É, é, é muito amor, né, não? E aí o que acontece? Aquela vivência, pessoal eu até hoje tenho contato com algumas pessoas lá de Caruaru, que era, eu não lembro do movimento, mas são lá de Caruaru. E tipo, aquelas madrugadas que a gente deveria estar dormindo, a gente estava brincando lá no pátio da escola. Terminou que culminou aquele encontro EJNMC, Encontro Nacional de Jovens de Movimentos e Novas Comunidades. Era isso. Que ia lá em Belém. Aí terminou que o pessoal, eu já conhecia uma menina do primeiro encontro ou de uma Jornada Mundial da Juventude que estava na comunidade Mar Adentro, que é uma comunidade católica. Acho que ela é do Paraná, mas eu acho que a comunidade é do interior de São Paulo, de São José dos Campos, eu acho. E ela estava lá, abandonou tudo no Paraná, foi para São Paulo e estava abandonada, que eu quero dizer, ao Senhor, lá em Belém, fazendo um trabalho de catequese numa comunidade muito pobre lá de Belém. Eu já conhecia ela. Ela, Danilo, vamos ter uma evangelização porta a porta, sei lá como chamaram. E aí, eu quero lhe apresentar um local. Eu lhe coloquei no meu grupo, que eu estou na coordenação, né, do encontro, lhe coloquei no meu grupo, vou lhe levar para uma ilha bem distante daqui, mas eu quero lhe mostrar como é evangelizar na Amazônia. Então a gente já pegou uma voadeira daquelas que a linha d'água fica aqui na altura do seu olho. Você está dentro de uma canoa que é mais baixa assim, e aqui você olha assim para o rio, né? Que negócio escuro, que você já dá aquele medo, não sei o quê. Chegamos lá nessa ilha, um negócio assim. Eu pensava que eu estava em outro país, assim, eu não imaginava que existisse coisas assim no Brasil, pela simplicidade do local, né? Nada, não é nada. E a gente saiu evangelizando lá, abordando as pessoas na rua. Eu já tinha participado de evangelização porta a porta aqui no meu bairro e eram experiências fortíssimas de fé. Então eu já tinha experiência nisso. E fiz essa evangelização lá com eles. Eu não sei, para onde você foi no dia? Eu fui pro mesmo lugar que você, viu, Você estava Danilo? comigo, Andra? Eu tava com você. Desculpa, Andra. É porque eu acho que eu estava tão imerso na minha experiência que eu estava meio. Mas você foi comigo na canoazinha? Não foi assim? Diga que é mentira Continua, minha. amigo. Eu menti alguma coisa? Não. Aí o que acontece? A gente tava lá na volta, eu vim tipo muito reflexivo, muito reflexivo. Alguma coisa despertou ali, deu um clique dentro da. Foi mal, Andra.
Mas aí, você já viu É que eu que te esqueço. chamou de careca aí, viu? Grande Danilo Careca. Te chamaram aí, ó. Grande Danilo Careca, Mas não continua, passou aqui, eu amigo. não vi. Deixa eu ver quem foi. Neto, ah, safado. Você vai ver, viu? Você vai ver se eu vou trocar as moedas e notas que eu trouxe aqui que você queria do exterior. Não vou, vai ver se você vai ganhar a nota do Sudão. Ele praticamente inventou esse apelido Careca. Foi ele a primeira pessoa que chamava Danilo. Que Por que Danilo? será, Careca. né? Hã? Nada a ver, né, com Eu você. não sei de onde ele tirou essa informação. É. Mas tudo bem. Aí a gente estava lá. Quando eu voltei conversando com ela, ela, Danilo, por que você não vem aqui para Belém auxiliar a gente, já que você tem experiência? A gente já tinha participado de vários encontros com a CNBB juntos. E aí eu estou precisando muito de alguém aqui que viva que nos ajude aqui. Eu disse, eu vou na hora, assim. Enquanto eu refletia, eu sabia que tinha dado um clique, mas estava faltando aquele chamado, né? E ela foi instrumento nessa hora. Eu disse, eu vou na hora. Quando foi? Qual foi o ano do encontro? O ano de 2016? Foi o 17? Pô, gente, ajuda. Eu 15. acho que foi 2015. 2015. Thaís, socorre. Daiane, socorre. Sabina. Mas eu Foi acho que foi 2015. 2015 ou 2016. Aí o que acontece? Eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Então, como eu trabalho, não dava para eu abandonar. O Segue-me Satélite está aí. Segue-me Satélite é o meu formador aí, viu? É daqui da São Francisco, a minha paróquia. 2015, a Thaís está dizendo aí. Então, queria fazer esse voluntariado e, tipo, na Amazônia, porque na minha cabeça eu pensava assim, se dentro do meu país tem tantas realidades assim, como é que eu vou para fora do meu país, né? Então, meu pensamento era esse. Mas como eu trabalhava, eu não tinha como sair. Não, estou indo ali fazer... Eu precisava organizar as minhas férias. E ela disse assim, então tá, você vem pro Natal. Natal nas Ilhas era o evento. E você ajuda a gente no mês de dezembro. Não consegui tirar férias no mês de dezembro. Quem é policial, aqui no Nordeste principalmente, sabe que sempre tem Operação Verão. E aí não me liberaram para tirar férias nem em dezembro, nem em janeiro. Não pude ir. Passou o tempo, eu continuei em contato com ela e essa ideia sempre esteve fixa na minha cabeça. E eu acho que em 2017, um amigo meu estava em Brasília, Glênio, meu lindo. A galera aqui do satélite está invadindo a live aí. O que acontece? Um Que amigo bom. meu que estava cedido a Brasília, trabalhava comigo, estava cedido em Brasília, de repente apareceu aqui no quartel. O que você está fazendo aqui? Aí disse, não, eu vim fazer uma prova para a ONU. Aí eu disse, prova para a ONU? Do que se trata essa prova? Ele, não, é o seguinte, a ONU recruta policiais dos diversos países, né, para colaborar com missões policiais nas missões de paz. Ou seja, a missão humanitária. Na verdade, basicamente, o policial ele é responsável nas missões de paz a garantir o acesso da ajuda humanitária para países em guerra, tal, esse tipo de coisa. Além da polícia comunitária, que é identificar problemas na comunidade que são focos de tensão e tentar minimizar. Pois eu explico melhor. Então, eu já estava com esse projeto missionário que foi despertado pelo SEGME, que deu esse clique lá em Belém, e eu já estava com isso na cabeça. Eu disse, como é isso? Para onde você vai? Ele disse os locais, que eram Haiti, Sudão do Sul, Guiné-Bissau e tinha um outro país possível aí, não lembro. Eu disse, pronto, vou tentar. O que eu precisava? Falar inglês, tal, essas coisas assim, tiro, direção e conhecimento de informática. Aí eu disse, eu quero fazer. Como eu sei que eu não tenho condições de fazer, o que aconteceu? Eu vou fazer como teste para eu entender, porque ele não tinha sido aprovado na prova da ONU. E aí eu disse, vou fazer como teste. Se ele não foi, eu imagino que eu também não vá ser. Mas eu passo uma primeira vez, entendo como é, e na próxima eu estudo para fazer. Só que estava rolando a Jornada Mundial da Polônia. Entra naquele assunto que a gente estava dizendo das nossas prioridades. Eu já tinha pago, Uhum. já tinha pago a Polônia, jornada, passagem, tudo. Quando saiu a data, eu me inscrevi, mas quando saiu a data da prova, era durante o período que eu estaria na Polônia, na Jornada Mundial da Juventude. Então, eu fiquei naquela cruz, naquela encruzilhada. Eu faço a prova, vou ser voluntário na África, na ONU, ou eu vou para a jornada. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou para a jornada. Lá é o meu lugar, é o lugar que o cristão tem que estar. Então, eu vou para a jornada. Vou perder a prova, infelizmente. Não sei se o que vai acontecer, porque a inscrição é feita
pelo meu superior, né? Então, não é assim, ei, vamos me inscrever, eu vou lá, no dia eu não vou. Não é assim, é uma missão, né? É uma coisa. Só que eu disse, vou enfrentar as consequências disso e vou embora. Então, eu ia, sei lá, eu não lembro das datas. O Felipe que foi comigo, talvez ele lembre das datas. Mas vamos lá. Que eu ia do dia 20 de julho e voltava, sei lá, no dia 10 de agosto. E eu abandonei a prova, então nem estudei nada, não fiz nada. Aconteceu que nas vésperas da viagem, a TAM mandou uma mensagem para a gente, né? Dizendo que o nosso voo de volta tinha sido alterado. E de acordo com a legislação, porque tinha sido alterado por mais de 12 horas, eu acho, eu tinha direito de escolher uma mudança do voo para 10 dias após ou para 10 dias antes. E aí eu disse, não é possível. Senhor, o senhor está trabalhando na TAM também? Eu disse, beleza. Se eu posso alterar, eu vou alterar o meu retorno para 2 dias antes. Chego em Natal no domingo. Domingo à noite, preparo minha mala. Na segunda-feira de manhã, eu vou para Brasília fazer a prova. E assim deu certo, né? Houve a alteração do voo. E aí eu consegui voltar a tempo da jornada para fazer a prova. Quando chegou na prova, naturalmente eu não sabia, assim, não estava preparada, não sabia nem como era a prova. Aí, tipo, um cara lá antes da prova, ele explicou: olha, pessoal, já fiz essa prova 4 vezes e, ó, vai ser assim. Aí ele deu várias dicas sobre a prova, principalmente a prova de inglês, que é a mais difícil. E ele deu várias dicas para a prova. Eu, caramba! Quando eu fiz a prova, eu disse, acho que dá para passar. Se eu não passar na próxima, é um detalhe, eu passo. No final do resultado, eu passei, e aí eu fui para o Sudão do Sul. Fui para o Sudão do Sul em 2018, né? Também deu um processo longo, porque era para eu ter ido para o Haiti em 2017. Aí depois, não, no final do ano, não, você não vai mais para o Haiti. 2016, isso era em 2016, a jornada foi em 2016, desculpa. Caralho, eu não sei mais qual é o ano. Eu acho que isso tudo foi em 2016, aí eu ia para o Haiti. Aí não deu certo, o Haiti não vai ter mais a missão, não, você vai para Guiné-Bissau. Não deu certo em 2017 para ir para Guiné-Bissau. Aí no final de 2017, você vai para o Sudão do Sul. Aí eu já estava até descrente, mas acabou que em fevereiro de 2018 eu fui. E aí em 2019 também eu fui voluntário para ir para o Iêmen, que é atualmente a maior crise humanitária do mundo. E aí eu acho que depois eu falo sobre a missão em si. Mas foi assim que aconteceu. Repare que sempre está linkado a minha caminhada com a minha... Eu acho que em todos os pontos da minha vida. Eu não posso afastar. Acho que sempre tem alguma coisa do SEGME Danilo, religiosa. você pode falar sobre a sua missão propriamente dita lá na África. Como que foi? Como que Certo. foi estar naquele território tão complexo, né? E que a gente às vezes enxerga só pelo viés da pobreza, né? Do abandono social, político, mas a gente sabe que não é só isso. Então, continua um pouquinho aí como que foi a sua missão, principalmente lá no Sudão do Sul. Mandar um abraço aí para a Bazinha, que é a jovem pós-encontro aqui do satélite, aqui da São Francisco. Bom, eu acho o seguinte: a primeira coisa que eu tenho a dizer é que você tendo uma vivência na África, você entende muitas coisas do Brasil, né? Então, a gente aqui no Brasil sabe que o Brasil é o maior país africano fora da África, né? Ou seja, a gente foi, se a gente for ver do ponto de vista até percentual, a gente foi colonizado muito mais pelos africanos do que pelos europeus, né? Do que pelos portugueses. Afinal de contas, pouco antes da libertação dos escravos, eles, algumas décadas antes, né? Eles eram 80% da nossa população, ou seja, não faz nem 150 anos que os africanos eram maioria, né? Então, por isso, quase todo mundo brasileiro tem sangue africano. E aí eu vi muito isso lá. Muitas coisas da nossa cultura vêm da cultura africana, muitas coisas mesmo. Então, tem muitas similaridades de comportamento, às vezes culinário, muita coisa. Então, viver a África é uma experiência ainda mais impactante para brasileiros, né? Eu entendo dessa forma, até conversando com os meus amigos, alguns concordam comigo. Então, quando eu cheguei na África, o primeiro que eu estava participando de uma organização internacional, a ONU. Então, eu tinha que me adaptar a muitas coisas. Primeiro, a língua, né? Então, o pessoal só fala inglês. Imagina
Imagina que aqui no Brasil a gente mesmo, às vezes a gente fala inglês, eu falo inglês com sotaque potiguar, às vezes você fala inglês com sotaque tocantinense, e é assim por diante. É muito engraçado. Às vezes o baiano falando inglês, o carioca falando inglês, já tem o sotaque. Agora imagina, eu convivia com 60, pessoas de 60 países diferentes. Então você imagina essa mescla de sotaques. Então foi o meu primeiro impacto, foi realmente com a língua. Segundo, com a alimentação. Eu tive dificuldade com a alimentação lá. Então foi muito complicado nesse ponto. E aí depois eu tive uma dificuldade de... Porque veja só, lembra que eu falei que eu me sentia chamado para a missão. Mas dentro de mim existia uma espécie de conflito. Que era o quê? Eu estava em missão humanitária, mas eu era um profissional lá. Ou seja, como é que eu vou ser missionário cristão sendo um missionário profissional? Então eu tinha esse conflito. Como é que eu vou? Eu precisava encontrar uma forma de aliar a minha questão profissional e a minha vivência cristã. Então a primeira coisa que eu fiz foi tipo tentar ser eu mesmo. Primeiro, ser aberto às pessoas e às necessidades delas, ser empático e procurar dar atenção. Os primeiros, vamos lá, 6 meses foram bem complicados para mim, porque eu estava, vamos dizer, na linha de frente. Como é que eu posso explicar? Na linha de frente, vamos dizer, do conflito. Primeiro porque o Sudão do Sul se separou do Sudão. Então, não é Sudão do Norte, como não é Mato Grosso do Norte aqui no Brasil. É a mesma coisa, né? Então, tem o Sudão e o Sudão do Sul, como tem o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Né? O pessoal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul são enfáticos nisso, né? Mas aí o que acontece? Quando eu estava no norte do Sudão do Sul, perto da fronteira. Então, foi uma das cidades mais atingidas pelo conflito. Então, era uma destruição. Na cidade mesmo, era uma cidade fantasma. Imagina você chegar numa cidade com ruínas para todos os lados, nenhum sinal de qualquer tipo de tecnologia, como carro, como tipo, não tem propaganda de nada, não tem mercado, não tem nada. Então eu já fiquei tipo impactado. Segundo que tipo, também quando a gente pousou o helicóptero, pousou nessa cidade lá, era um campo de pouso, no areião, barro. Já na cabeceira da pista tinha um avião explodido lá. Tá lá no meu Instagram também. Não sei se você viu. Uhum. Tinha um avião explodido lá. Então eu já fiquei assim, caraca, quando foi sair do aeroporto para ir para a base da ONU, carros assim explodidos ao longo da estrada. E aí caramba, tipo, eu fiquei pensando assim, agora o negócio ficou sério, viu? E aí na cidade, por exemplo, eu fui uma vez, a gente não era autorizado a ir lá sempre, justamente por causa dos riscos, mas uma das vezes que eu fui lá, aí eu fui para uma feirinha, vamos lá, né? Porque basicamente lá eu só encontrava cebola. Mas eu fui numa feirinha deles lá, assim, eu me senti muito bem do ponto de vista assim, agora sim, eu tô dentro, tô com gente, né, com as pessoas. Porém, eu trabalhava num campo de refugiados, né? Na verdade, o termo correto para o campo que eu trabalhava era campo de deslocados. Porque refugiado é quando você atravessa uma fronteira internacional. Então, a diferença é só isso. Mas você vê esse tipo de campo de refugiados. Por exemplo, na França tem um campo de refugiados muito grande lá, que são barracas mesmo, como tendas. Então, a ONU providenciava isso e eu vivia nesse campo de refugiados, nesse campo de deslocados, que da ONU era o maior campo de refugiados do mundo. São 130 mil pessoas. E aí, tipo, imagina, uma cidade, pelo menos para os padrões aqui seria talvez a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte. Só que as pessoas extremamente confinadas, porque são barracos, tendas mesmo, uma do lado da outra, cercado literalmente por cerca de arame farpado, que é para ter proteção deles, e por torres de militares, né? Então, e a vida lá dentro dependia 100% da ONU. Esses primeiros 6 meses que eu trabalhei lá foram muito impactantes desse ponto de vista, porque era uma comunidade muito carente de tudo que você imaginar. E, tipo, em alguns pontos, aspectos, eles são muito felizes, né? Eles estão sempre rindo, tal. Uhum. Eles não ficam chorando, reclamando da vida. Até porque talvez eles não tenham nem a ideia de que tem uma possibilidade melhor do que aquilo ali.
E aí, o que acontece? Por que eles estavam ali? Simplesmente porque o conflito do Sudão do Sul, como no Iêmen também, são conflitos tribais. Então, como funciona esse conflito tribal? É a minha tribo que quer estar no poder. Porque aí também você justifica isso porque Deus quer. Muitas vezes eles falam isso. Muitas vezes é porque nós somos a maioria, porque nós somos os mais fortes. E aí eles simplesmente se matam só porque são de outras tribos. Então é uma situação assim calamitosa. Por exemplo, nesse campo de refugiados tem poucos homens. Por exemplo, muitas famílias não têm o pai. Porque eles são os guerreiros, os homens são os guerreiros. O conflito é muito de lança mesmo, não tem arco e flecha, mas é lança também. Claro, muito AK-47, como a gente vê nos filmes. É muito normal você ver pessoas andando na rua com AK-47. No Iêmen, ainda mais. O Iêmen é um dos países mais armados, civilmente armados do mundo. E aí, então, com AK-47 para todo lado e tal. E aí, tipo, eu ficava pensando assim, essas pessoas aqui dependem exclusivamente da ONU. Então, para ter acesso à água, para ter acesso à segurança, para não serem assassinados porque são de outras tribos, educação, saúde básica, tudo envolve ONU e as ONGs parceiras, né? Então, tipo, Unicef é ONU, né? Unicef. Aí você Uhum. tem Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha Internacional, que são as mais famosas, assim. Então, uma vida assim, tipo, você não pode sair. Eles mesmos, desse campo de refugiados, só tem uma entrada e uma saída, né? Aliás, duas entradas e duas saídas. Eles só podem sair após as 7 da manhã e retornar até as 19 horas. Então, é um regime de toque de recolher o tempo todo. Às vezes, nós temos limitação, mas aconteceu mais de uma vez situação de troca de tiros, não troca de tiros, mas de assassinatos, assim, do lado de fora do campo, de tiro, que todo mundo, rajada de metralhadora, todo mundo se joga no chão. E mesmo eu sendo policial, era uma coisa nova para mim. Ainda mais pelas razões do conflito. Por exemplo, do ponto de vista religioso, eles têm um sincretismo religioso muito forte, muito grande. Então, a maioria lá no Sudão do Sul, eles são cristãos, eles se dizem cristãos. Isso é um dos motivos deles terem se separado do Sudão, que a maioria lá é muçulmano e havia problemas aí religiosos entre eles. A maioria lá é católica, inclusive, né? Cristã católica. Uhum. Mas tem situação, por exemplo, nesse campo de refugiados, um dia não pode entrar com animais vivos no campo de refugiados, por questões sanitárias. E aí tinha um senhorzinho que não falava inglês, é, querendo entrar com um bode. E eu dizendo que não podia entrar com bode, não podia entrar com bode. Aí ele chamou o líder comunitário lá, o cara veio falar comigo. Aí ele me disse, é o seguinte, ele está dizendo que quer entrar com... Ele sabe que não pode entrar com animal vivo, mas ele quer entrar com esse bode porque o filho dele está cego. E aí o espírito disse para ele que ele precisava matar esse bode na frente do filho dele, dar um banho de sangue nesse bode no filho dele, para ele recuperar a visão. E aí eu disse assim, como assim? Aí eu fiquei naquela. Eu disse, quer saber de uma coisa? Então entra com o seu bode aí, vá lá dar o banho de sangue no seu filho, porque, tipo, eu disse, vai que depois ele fica pensando que o menino ficou cego por causa da ONU, ou por causa daquele policial brasileiro que estava lá na frente. Então, tipo, eu deixei ele entrar. Mas eles se dizem cristãos, mas fazem esse tipo de xamanismo, não sei explicar. Outra coisa, por exemplo, impactante é a relação social que eles têm. Por exemplo, a mulher lá é um objeto literalmente. Que é o quê? Um objeto que você pode vender, trocar, alugar, fazer qualquer coisa, é um objeto. Então, a maioria das mulheres, das famílias com 14 anos, a mulher já está apta, vamos lá, a ser vendida. E aí as meninas com 14 anos, apareceu uma mensagem aqui que está descarregando minha bateria. Vou até... É, deu uma travada. Tum, tum. Eu botei no modo avião, ó. Essa cabeça aqui a falta, não é só falta de cabelo, não. Mas tudo bem. E aí o que acontece? A relação com as mulheres era muito
assim, por exemplo, a partir do ensino médio ali, saindo do ensino fundamental para o médio, você não vê mais mulheres nas escolas, não tem mais meninas na escola. Porque elas todas são vendidas por, normalmente, varia de local para local, né? Mas normalmente elas são trocadas por vacas. Então, por exemplo, nesse local no norte, você troca você quer casar. Eu sou um jovem, ou não, né? Porque eu já vi situação do cara com 80 anos comprar uma menina de 14 por 30 vacas. Você vai lá, dá 30 vacas pro pai dela, beleza, 30 vacas. Tá vendida. A menina vai pertencer a outra pessoa. Às vezes não é nem questão sexual, mas é porque o homem, ele não é um tabu lá, essa questão do homem fazer tarefa doméstica. Então, o homem não lava a louça, o homem não cozinha, não sei o quê. E se você questioná-los, eles vão dizer: porque eu sou homem, eu sou feito para a guerra, eu estou aqui para proteger. E aí você vê muitos caras na sombra o dia inteiro, parado na sombra, às vezes fazendo lança, assim, e tal. E aí acontecia muito isso. Então era um impacto muito grande. Se fosse educada, soubesse ler e escrever, a mulher valia 40 vacas, por exemplo. E se fosse alta, muito alta, valia 50. Alta e educada, tipo 50 vacas. E aí você imagina, por Nossa, exemplo. então no meu caso, eu acho que eu valia só 20 vacas, né? Se fosse Não, pela altura. mas devido ao seu nível educacional, nós não lemos o seu currículo, talvez até você valesse 50 vacas aí, porque você é. Ai, Mas, Danilo. mas isso aí é muito assim. E, por exemplo, esse caso a gente teve que intervir, eu tive que intervir num caso desse senhor de 80 anos que quis casar com uma menina aí de 15. E ele pagou as vacas, e só que quando ela ia para casa dele, ela fugiu. Ela, não, não quero. Fugiu. E outra coisa, eles não saem de cidade para cidade. Ela foi bater em outra cidade, que é uma coisa assim, no Sudão do Sul é absurdo. Você não sai de uma cidade para outra. Você não sai de Campos Belos para. Como é o nome da sua cidade lá, que você sempre cita? Arraias. Arraias. Você não sai de Campos Belos para Arraias lá. Não existe essa mobilidade lá. Tá? Porque é muito Uhum. arriscado. E aí a menina fugiu para Arraias. Entendeu? Ela não quis casar com ele. Aí, tipo, depois a menina tava lá em Arraias, né? Vamos dizer que eu trabalhasse em Arraias. Aí ela foi perguntar para ela assim: por que você fugiu? Ela, não, eu não quero me casar com uma pessoa de 80 anos. Se fosse pelo menos de 50, eu ainda casava. Mas 80 não, ela não quis. E foi maior A, confusão. Foi maior a confusão. Tatá, Danilo, disse que eu valho um confinamento inteiro. Ou mais, viu? Ou mais. Danilo, Oi. quando você foi entrevistado pelo Segme Brasil, isso em fevereiro de 2019, você disse bem assim, ó, Abre não aspas. tem como, abre aspas, que eu vou ler aqui. Não tem como passar por uma experiência assim e voltar o mesmo. Hoje valorizo ainda mais minha família, meus pais, minha cidade e minha igreja. E sei que precisamos estar sempre dispostos a ir ao encontro do irmão. E aí, né, a gente tem de perguntar também. E hoje, depois de tantas experiências, de tantas viagens, infelizmente não dá para o Danilo contar tudo o que ele vivenciou na África, em tantos outros lugares, porque o Danilo é um Don Quixote, ele anda viajando aí pelo mundo inteiro, né? E eu, inclusive, indico a Eu tô mais pra pra que Sancho leiam Pança. isso, talvez. Que leia o blog, que ele tem um blog, como que chama, Danilo? É WD, etc e tal. ETC e tal. Isso. E que leiam as Tá suas meio abandonado, ó, publicações, André. Eu tenho até uns textos para tá? publicar, mas eu tô tão na correria. Sim, mas assim, tudo que você vivenciou, quase tudo que você vivenciou tá lá, né? Então, Lá se eu eu, tinha mais tempo para escrever e era mais a flor da pele, né? Uhum. E aí, uma perguntinha final, porque a gente já está chegando ao final da nossa live, da nossa primeira live do Segue em Brasil. Que chique, coisa, né? Muito importante. Como está seu coração de missionário hoje? Agora. Vamos lá. Queria mandar um abraço para o meu amigo Regisson, que tá aí dizendo que a gente se encontrou esses dias aí. É um cara também sensacional. Bom, o meu coração é. André, eu não sei, eu acho que a experiência. Eu acho que isso já aconteceu em outras oportunidades, né? Eu acho que eu tive uma experiência tão forte lá
que é como se fosse, eu não sei explicar direito, a minha mente meio que isolou aquela vivência lá num filme. É como se eu tivesse, como se eu não fosse o protagonista do filme, sabe? Como eu tivesse assistido essa história, eu estou contando a história de uma outra pessoa que não, essa pessoa não é eu, ou não sou eu. É, o que acontece? Eu acho que eu voltei, por exemplo, todos os dias quando eu saio aqui na minha cidade, a minha cidade é asfaltada, tem asfalto daqui até o meu trabalho, que é basicamente o que eu tenho feito. E eu fico assim, caramba, que incrível, né? Eu moro numa cidade asfaltada. Mas você está entendendo o que onde eu quero chegar aqui? Sim. Lá é uma situação, por exemplo, no Iêmen, eu passei 2 meses no Iêmen, confinado num navio, num porto no Mar Vermelho. Então, tipo, de lá eu via bombardeios, assim, explosões, não sei o quê. Eu ficava imaginando, cara, o que será que aconteceu? Será que morreu alguém? Como é que, sabe? E aí, às vezes, eu abro minha janela aqui e vejo um dia ensolarado, bonito. Às vezes dá para ver a lua daqui. E eu fico imaginando assim, caramba, como eu sou abençoado assim, só porque eu não, da minha janela eu posso tem uma árvore, eu posso ver uma árvore, eu posso, sabe? Então são coisas tão simples que eu não via antes. Eu não percebia que a minha cidade era asfaltada. Eu percebia que o asfalto era cheio de buraco. E eu acho que o Danilo de hoje, ele mudou um pouco o foco, né? Eu acho que é essa a diferença. Eu mudei um pouco o foco do buraco para o asfalto, você está entendendo? São coisas que, por exemplo, as pessoas lá, a dieta das pessoas é uma bolinha que eu nem sei como é que se chama, que eles raspam com uma pedra em cima de outra pedra e viram uma pasta que parece um barro. E é a dieta das pessoas com água. E às vezes a gente reclama porque não tem um suco na minha casa. Será que eu não tenho direito a um suco na minha casa? Sabe? Eu vejo, assim, por exemplo, a questão educacional, de você poder, por exemplo, eu faço faculdade na universidade pública, eu vejo na minha faculdade, a gente está discutindo hoje a volta das aulas à distância, então tem um programa para fornecer internet para as pessoas, né, para os estudantes e computadores, né, para quem não tem poder acessar. Então, eu fico pensando lá, eles essa campanha não seria para um ábaco, não para uma calculadora, entendeu? São coisas assim que você passa a valorizar. Por exemplo, serviço público, a gente está no meio de uma pandemia aqui que já é subnotificada, imagina no Sudão do Sul, que não tem nada que não seja subnotificado lá. Então, quando eu saí de E lá, Danilo, sim, inclusive a gente participou e a gente presenciou e viu você fazendo campanhas que pra gente aqui realmente parece ser simples, né? Por exemplo, quando você dava uma camiseta da seleção brasileira para os meninos de lá, quando você fomentou, na verdade, né? Aquela construção daquele banheiro lá e foi tudo com doação, né? Então, assim, a alegria que a gente viu nos olhares daquelas crianças, daquelas senhoras, com coisas bastante simples e que pra gente são bastante recorrentes no Brasil. Pelo menos em pois é. alguns lares, né? Porque essa pandemia também vem fazendo com que a gente enxergue um Brasil extremamente pobre, né? E tão abandonado também. Pois é. Eita, Padre Inácio, ó. Padre Inácio foi comigo para Madrid na jornada. Já falei aqui da jornada e eu acho que ele entrou agora. Perdeu quando eu falei da galera de Madrid. Sandra, Andra, eu acho que essa experiência, por exemplo, no orfanato, essa experiência assim, é tão tocante que eu tenho que me controlar assim para eu conseguir falar, né? É, tipo, a primeira campanha que eu fiz foi de doação de camisas do Brasil, nem precisava ser da seleção, camisas de motivo Uhum. futebolístico, porque eles gostam muito de futebol lá, que você não usa no Brasil, ou usa só de 4 em 4 anos. Às vezes a gente tá cheio de camisa de Copa do Mundo no Brasil, que você só vai usar daqui a 4 anos. Então eu pedi pra galera, eu pedi para todo mundo doar. Na verdade, a campanha era interna, era entre meus amigos e minha família. Então eu esperava receber 50 camisetas, sabe? Até causou um problema logístico, porque as pessoas começaram a divulgar
e eu arrecadei mais de 500 camisetas. Ou seja, não tem Sedex lá, não. Como é que eu ia levar essas camisetas para lá? Para eu vir, a única vez que eu vim no Brasil, eu peguei 7 voos para chegar em Natal. Passei 2 dias de aeroporto para aeroporto para chegar aqui. Imagina como é que eu vou sair com 500 camisetas numa mala. Sem contar que as pessoas nos aeroportos vão pensar que é contrabando, que eu vou burlar a Receita Federal aí, eu vou passar em um monte de países. O que, que eles vão entender uma pessoa andando com 500 camisetas do Brasil? Então, só que quando você entrega uma camisetazinha dessa num campo de refugiados deles, para eles, o olho deles brilha de uma forma que você fica ofuscado com o brilho do olho deles. É uma coisa que para eles, para a gente está dando uma coisa que não nos serve, mas para eles é ganhar o dia. E esse ganhar o dia, ganhar um sorriso, ver uma criança sair com a camiseta mostrando para outra, olha, eu ganhei essa camiseta tal, não sei o quê. Você não tem como você passar despercebido. E é isso que eu estava falando nesse dia aí dessa entrevista. Não tem como você voltar de uma situação como essa sem ser uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais sensível, mais empática. Não tem como você não ouvir outras pessoas. É impossível. E quando você chega para fazer um trabalho voluntário num orfanato, que já está cheio de crianças ali, traumatizadas por todos, assim, por exemplo, o que eu mais me liguei era um menininho que ficou mudo depois que ele presenciou os pais dele serem assassinados, degolados. E ele ficou mudo, ele parou de falar. E ele não falava nada. E aí, só que ele se apegou comigo, e quando eu aparecia, ele tentava falar. E as mulheres ficavam se olhando, as pessoas do orfanato ficavam se olhando assim, olha como ele gosta de você, porque está tentando falar. E, tipo, você não tem como. No dia que eu fui embora, ele chorou tanto, ele se agarrou, eu acho que ele estava entendendo, ele deve ter uns 5, 6 anos, não fala, não entende o que eu falo, né, claro, mas ele se agarrou de um jeito que eu desabei, eu chorei compulsivamente. E aí ele veio até o carro e ele que veio me consolar. Ele veio, tipo, me abraçou, segurando minha perna, não parou de chorar, ficou olhando assim para mim. Então são experiências que você não tem como você não absorver. Você não passa despercebido para uma situação, para situações assim. E justamente aquilo que eu estava falando, quando eu cheguei, eu estava ali, poxa, eu sou um missionário, se eu vim aqui a trabalho, só que depois eu encontrei formas de ser um missionário cristão dentro do meu trabalho. Então eu usava meu horário de folga, eu fazia essas campanhas, eu fazia mais do que era esperado por mim, eu fazia mais do que porque eu me sentia impulsionado a isso, porque eu estou aqui, estou recebendo um salário e depois eu volto para casa com dinheiro no bolso enquanto a pessoa está aqui morrendo de fome, não tem água. Como é isso? Não pode ser assim. Eu não ficava confortável com isso. E hoje eu sei que dentro do meu trabalho aqui, por mais que eu não esteja mais no campo de refugiados ou dentro de um orfanato, eu sei que dentro do meu trabalho aqui eu posso fazer diferença. Eu posso ser cristão, eu posso ser empático, eu posso, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem tudo materialmente. Porém, a doação espiritual, a doação afetiva, ela marca muito mais. Eu tenho certeza que os meninos ficaram no orfanato, por exemplo, quando a primeira vez que eles viram um filme, a maioria começou a chorar porque eles não entendiam o que era aquela imagem refletida na parede. E eu tenho certeza que o que marcou mais eles foi a possibilidade de eles virem sentar no meu colo durante o filme do que propriamente aquele milagre tecnológico que estava ali na parede. Eu tenho certeza que se for falar, né, com eles, eles vão lembrar muito mais dos momentos divertidos, das brincadeiras que a gente fazia, das atividades que a gente fazia no orfanato, do que propriamente a doação que eu levei, o bolo que eu levei, isso. Porque é pelo olhar, é pelo coração que a gente se aproxima um do outro. E eu acho que a mensagem bíblica de Jesus Cristo é essa, foi essa o tempo todo. Não é o que exatamente você faz, mas é a forma como você faz, a forma como você se doa, a forma como você olha para as pessoas, a forma como você trata. E isso começa dentro de casa. Você não precisa ir para a África para ser missionário. A sua vocação leiga começa dentro da sua casa, no momento que você acorda e você necessita dar um bom dia para todo mundo da melhor forma possível, porque você também não sabe como foi a noite da pessoa. Então, tem vezes que você trabalho, né? No trabalho, você chega no trabalho destruído. Você teve um problema familiar, como qualquer família tem, e você chega no trabalho, você não pode deixar isso tomar a frente, né?
precisa estar, você precisa entender da passagem bíblica que a gente falou, da sua cruz. Isso é a minha cruz hoje, mas amanhã eu estou em serviço. Eu estou em serviço. Então, a minha cruz está nas minhas costas. A minha cruz não sou eu. A minha cruz é o que eu faço para os outros. Então, eu não posso simplesmente permitir que um problema pessoal tome a frente. Às vezes você recebe uma pessoa, Danilo, preciso falar com você. Às vezes eu estou péssimo. Mas se a pessoa precisa falar comigo, eu preciso estar disponível. Mas imagina assim, a pessoa falando comigo, eu também estou péssimo. Vamos ver quem está mais péssimo. E, tipo, não é isso que a gente espera de Jesus, por exemplo, quando a gente está nas nossas orações, quando a gente está em conflito, quando a gente está aflito. A gente espera que Jesus diga, pois é, foi cruel eu receber pregos nas minhas mãos, tá? Não sei o quê. Não. Qual é o sentido da cruz? É o sofrimento em si? Ou essa depuração? Nem sei se existe essa palavra, mas você se purificar. Então, ninguém pode ser um verdadeiro cristão sem ter experimentado a cruz. Você não pode ser um verdadeiro cristão sem você ter experimentado o sofrimento em vários níveis. Então, porque o sofrimento, a sua cruz, é o que te aproxima do outro. É o que te aproxima do próximo e te faz humano. Só assim você pode seguir. É isso que é o que o Danilo, que voltou da África, sentiu. Que, por mais que eles tivessem sofrido, muitas vezes, em muitos momentos, eles eram mais felizes do que eu. Com todos os meus bens materiais e a minha comida na minha barriga. E aí, tipo, como você é mais feliz do que eu se você não tem nada? E até nisso a gente é arrogante, a gente é soberbo, né? Porque a gente acha no Brasil, por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim, mas coitados, Danilo, eles não têm um brinquedo, mas eles fazem. Um dia eu fiz, no dia que a gente fez a minha despedida, eu chamei um padre lá e levei um lanche. E o lanche tinha refrigerante, não, é suco de caixa. No outro dia que eu voltei lá, eu ainda estava mexendo com essa questão do banheiro, da cozinha deles. A gente fez a despedida, mas eu não queria mais voltar lá porque eu já estava muito sofrido. Mas eu passei por cima disso e voltei lá umas 2 ou 3 vezes ainda, antes de ir embora. Os meninos fizeram um monte de carrinhos com as caixas e as tampas do refrigerante ou do suco eram as rodas. E eles brincando, felizes da vida, perto de um esgoto, né? De uma água, assim, não sei o quê. Felizes da vida puxando o carrinho deles. E eu pensando assim, caramba, eles não têm um carrinho de controle remoto para brincar. Mas não é isso que nos preenche. Não é o bem material que nos preenche. Né? O que me liga a você, Andra, por exemplo, nunca foi nada que eu lhe dei fisicamente, materialmente, nem foi nunca nada que você me deu materialmente. Talvez tenha sido um dia que você me sorriu e aquilo ali transformou a nossa relação. Então, é isso que a gente tem que focar. Né? Alguém colocou aí sobre compaixão, né? Camila. É Camila. Camilinha do Conselho. Ah, tá. Alguém colocou isso, essa questão da compaixão. Você só se aproxima do outro, você só vai conseguir entender qualquer nível de sofrimento se você tiver experimentado isso. Isaías, na sua profecia, ele já falava sobre Jesus quando ele dizia assim: o que vai vir é um homem experimentado na dor. Nós olhamos para ele e vamos ter nojo, asco daquela pessoa que está ali por tantas chagas que ele carregava. Então, nunca Jesus foi pintado como uma pessoa bonitinha, cheia de seguidores no Instagram, não. Nunca Jesus foi pintado dessa forma, não. Muito pelo contrário, a profecia, e foi comprovado no Evangelho, que Jesus, enquanto ele estava no caminho para o Calvário, as pessoas estavam apoiando ele apoiando Barrabás contra ele, que era um assassino. E ele estava carregando todos os nossos sofrimentos calado. Por que eu preciso destacar os meus sofrimentos ao invés das minhas bênçãos? Então, a gente precisa ser capaz de chegar no próximo. Às vezes sou eu que preciso. Às vezes sou eu que vou ligar. Andra, tem um minuto para me ouvir? Isso acontece. Né? Mas por isso que nós temos essa relação. Por isso que nós somos igreja. Igreja não física, igreja pessoal. Porque cada um é um sustentáculo para o outro. Cada um é um tijolinho do outro. E é isso que essa minha experiência no Sudão do Sul, no Iêmen, em Belém, no SEGME,
na catequese, na minha paróquia, aqui, no meu convívio familiar, essa minha experiência me faz ver hoje. A vida é muito mais do que o meu salário que vai cair amanhã. Então, por isso que para mim é muito mais importante que eu esteja correspondendo na minha missão, né? No meu serviço, escutando, rezando, Senhor, o que queres de mim? Seguir-te para onde? Para quê? Ouvindo essa resposta, para onde o Senhor quer que eu o siga? Para onde é que eu vou levar essa minha cruz? É muito mais importante para mim essa resposta de para onde eu estou indo e com quem eu estou indo, ou com quem eu estou levando, do que propriamente como eu vou chegar lá, ou o que eu tenho, quais são os meios para isso. Então, eu acho que essa minha visão, assim, sobre a missão, a vocação leiga e o que aconteceu comigo, né? Cláudia, eu falei de Cacá, viu, Claudinha? É a irmã de Cacá. Hashtag, ó, mais lives com William Danilo. Ah, Willamis, tudo bem, rapaz? Mais lives. Mas eu Sim. falo muito. É sempre muito bom, William, Danilo, te ouvir, sabe? Viver ao seu lado, comungar com a sua vida tão inquieta, tão cheia de coisas boas, né? E assim, a gente do Segue-me Brasil agradece demais. Você faz parte da nossa história, você é parte da nossa história. Não tem como a gente pensar realmente em unidade, em Segue-me, sem pensar em tudo que você contribuiu e contribui com a nossa igreja, com o nosso movimento no país. É com muita emoção que eu estou aqui hoje, né? Assim, e agradeço a todas as pessoas que fizeram parte de todo esse processo de unificação, que a gente sabe que não foi fácil. Se hoje nós estamos aqui, né? Eu me lembro do primeiro momento de criação da página no Facebook, né? De todo aquele processo de criação, e hoje nós temos um Instagram com alguns seguidores, né? E isso tudo é fruto de um trabalho, de um conselho que vem assim, se esforçando, se doando, abrindo mão de diversas situações, inclusive da nossa própria família, né? Porque quantas e quantas vezes nossos tios deixaram seus filhos, deixaram sua família para estar nas assembleias, justamente para isso, para essa unidade que é o Segue Brasil hoje. Então a gente agradece Eu que a você agradeço, por Ana. Eu que essa, por agradeço, esse assim, momento. as suas palavras aí. Eu sei que você exagerou um pouco, mas que a gente possa cuidar do nosso movimento, né? Você falou do site, mas eu estou falando com você através da equipe de comunicação do SEGME. Sim. Então, eu lembro também de como foi gestada essa equipe de comunicação, como a gente teve que trabalhar para que isso desse certo, né? Começou, por exemplo, Uhum. comigo e com a Rose, né? Esposa do Wellington, lá Gente, de Campo arroz. Grande. Teve o Vitor, que foi o primeiro coordenador lá de Brasília, que também foi o primeiro a encampar essa ideia. E aí hoje a gente está aqui. Então, a vida é muito cíclica. Eu estava falando com a Nathalie, minha sobrinha, que está ouvindo aí. A vida é muito A cíclica, né? Juliana, olha, que hoje faz parte do conselho. Juliana, muito, muito parceira, né? A Ju é muito gente boa lá de Cuiabá. E ela também, né? As missões que vocês ainda têm, né? No conselho hoje. Mas, assim, para mim, esse bate-papo, André, foi como a gente estava lá em Três Rios outro dia desse, dentro do ônibus, eu e você batendo o maior papo. E Sim. momentos que ficam marcados, muito simples, momentos muito simples, mas que ficam marcados. E essa é a ideia, né? Que a gente tenha mais ônibus e que a gente se sente sempre ao lado de pessoas que a gente possa compartilhar momentos incríveis. Eu fico muito feliz por todas essas pessoas que muitas delas são pessoas que fazem parte da minha vida, como minha prima Sávia falou aí, como Rita, minha madrinha de crisma, né? Eu falei da minha crisma, tá aí, Que Rita Aires, lindo. Ritinha Minha Flor, e tantas outras pessoas que de uma forma ou de outra, montaram o que eu sou hoje, né? A gente é recortes das pessoas que a gente convive. E eu fui muito abençoado por conviver com muitas pessoas assim. Então, para mim, eu que agradeço. Realmente, eu falo demais, às vezes atropelo as coisas, não respondo corretamente, mas também esse meio aqui é muito condensado, né? Na verdade, a gente Sim. deveria estar sentado, tomando um cafezinho e falando dessas coisas, né? Um dia a gente vai
ter essa oportunidade de novo, viu? Um beijo bem grande, beijo para todo mundo, seguidores ou não que estiveram aqui. Um beijo bem grande aí, tudo de bom. Vários perfis aí dos conselhos também. Muito obrigada aos conselhos que participaram, aos seguidores em geral. Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Permaneçam com a gente aí durante todo o mês de agosto. Terão lives maravilhosas. E é isso aí. Um beijo, fiquem todos com Deus. Danilo, beijo. Que Deus Te amo o para sempre. abençoe e o guarde sempre. Eu também te amo para sempre. Meu Fiquem pai com entrou Deus, agora, meu gente. pai. Oi, que lindo! Thaís, um beijo bem grande, viu, sua linda? Vamos para um rodeio aí em Anápolis. A Marcela me Marcela, suportou beijo. muito tempo. Um beijo bem grande para você, Marcela. Estou lhe acompanhando no Instagram. Tudo de bom para você. Glênio, amigão meu. Tata Silva, você disse que ia para a trilha que a gente vai fazer dia 22. Natalina William, Chiquinha. ô, Danilo, depois você Ju. responde pra tia Grazi. Depois você responde pra tia Grazi um negócio de uns DBNs aí, viu? Diz que tem uns DBNs empilhados lá na casa dela e não sei o que e Sério? tal. Eu vi um comentário. Vamos distribuir isso, amigo. Vamos. É Eu acho sério. que isso é treta. Eu acho que isso é Eu acho que é treta. treta. Eu acho que ficou muito tempo lá. Será que ainda tem? É porque, se vocês soubessem a dificuldade de imprimir documentos básicos normativos do SEGME, versões, capa mole, capa dura, mais barato, folha não sei o que lá. E aí a gente tem que ter quantidade dos conselhos do Brasil inteiro. Quando a gente consegue imprimir, tem que imprimir Beijo, quantidade. Zelber. E a galera não pega. Deve ter ficado lá, que a casa dela era o almoxarifado. Tiaguinho. Então é isso, gente. Sejamos evangelhos vivos a todos os nossos irmãos, como diz a canção, né? Isso. Beijo, Beijo gente. bem grande. Beijo.